Graças a Deus. Irmãos, vamos aqui compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, nessa campanha da família. Nós vamos estar falando sobre o papel do homem, né? Mas também embutindo na mensagem a questão da participação da mulher como ajudadora, uma auxiliadora que Deus constituiu, que não dá para dissociar, não dá para separar, não dá para considerar a família sem a mulher, não existe, né? E não existe a mulher sem o marido, né? Ele sabe que é integrante. Depois Deus vai dar a constituição de filhos, vai formar uma unidade. Então a gente tem que entender que, além da família tem que estar unida, tem que ser uma família unida, principalmente tem que andar em unidade, né? Que vai ser um só corpo, se torna 2 em 1, né? Ou se for 2 mais 5 filhos, seria 7 em 1, e assim por diante, né? Ok? É assim que Deus propõe na sua palavra, para que a gente entenda o propósito dele em relação à família. Eu quero aqui fazer uma introdução dizendo que o homem, ele tem que receber de Deus toda a direção, instrução, sabedoria na condição da sua família. E Deus atribui, né? Nós vamos ver lá depois do Deuteronômio, que ele fala que o homem tem que se empenhar, ser diligente, se esforçar para passar de geração a geração, conforme a Bíblia, né? A palavra de Deus, todo ensinamento, tudo que Deus transmite, né? Segundo a sua palavra e na experiência dele também, para que fique inculcado na família, fique fixado na família, né? E é uma responsabilidade máxima do homem, essa atribuição, não dá para você delegar. Então tem coisas que a gente vai ver que você pode delegar para a mulher, mantendo o controle, a direção, a liderança, né? E depois você pede prestação de contas, você tem que estar encabeçando, tem que estar liderando, ok? Mas isso é a harmonia da família, né? Isso é harmonia, e não pode faltar isso, amém? E quando você se propõe, né? Você se compromete com isso, você vai sempre nas oportunidades passando os princípios de Deus, o ensinamento de Deus, segundo a palavra. Em cada momento, em cada instante, né? Você vai ficar observando as situações, o panorama, como que está acontecendo nas circunstâncias, que é necessário que você se posicione para instruir, para orientar a família, a mulher, a esposa, o filho, amém? Para que você caminhe de forma abençoada, né? Vitoriosa na terra, com relação à família, amém? E assim tem que se encaminhar para os netos, para os filhos, para toda a geração. Você percebe que isso hoje em dia está fora de moda, né? O pessoal perdeu totalmente o sentido de família. O pessoal se deixou envolver pela sociedade moderna, porque o mundo oferece, instrui e acaba aceitando como normal, né? E a família está aí desestruturada, totalmente, lamentavelmente. Essa situação que está no panorama do mundo hoje. E a família de Deus, a família evangélica, a família cristã, ela tem que ficar atento a tudo isso para que faça diferença na terra, porque o papel da igreja é que você seja um instrumento de mudança na terra. Você tem que ser uma luz, né? Sal da terra, a palavra de Deus fala. Então, quando você está na terra, exercendo o seu papel, cumprindo a missão, como pai, principalmente, você vai estar sendo um elemento de mudança na sociedade, no meio da sua convivência, nas suas amizades, na sua vizinhança, na sua parentela, entende? Então tem situações de muito evangélico hoje que ele não é um exemplo na sua família, nem na sua casa, às vezes para a mulher, né? Para os filhos, e muito menos para a vizinhança, para onde ele trabalha, onde ele estuda, se for o caso, né? Então ele não consegue, ele é um mau testemunho. E a Bíblia então, a Bíblia lança esse desafio para que nós
recebamos dos nossos pais a atribuição de responsabilidade de educar os filhos, ensinar no caminho que deve andar, né? Manter sempre atento aos detalhes, às situações, para que você sempre transmita a instrução, transmita a orientação a eles, né? Para que você tenha a vida abençoada e também seja manifestado na sua casa, na sua família. Amém? Vamos ver lá, irmãos, em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Diz assim, ó, capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio 6, versículo 6 diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tá? Então, a palavra de Deus é determinante, não é sugestivo, não é sugestão, né? Não é se você achar que deve, é realmente uma ordenação, uma ordenança, né? Aqui diz assim, versículo 6: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7: e as intimarás a teus filhos, ó, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Então, isso aqui é uma forma sábia de você ficar atento às situações, né? Então, interpretando corretamente, não é algo obcecado, desequilibrado, né? Porque se a pessoa ficar levando a Bíblia no pé da letra, vai achar que está realmente fora de propósito, né? Entende? Não é assim, tá? Então, quando você estiver na situação lá de se preparar para o sono, né? Deus vai dar um desse detalhe para você realmente praticar algo que Deus pede para você falar para o filho, falar, né? Vamos deitar em paz, né? Vamos lembrar que Deus cuida de nós, né? Que Deus tem prazer em manter a gente aqui num bom sono, a paz em família, né? Que a palavra de Deus declara isso, que o sono do justo será sempre acrescentado com Deus, né? A palavra de Deus fala e Deus acrescenta aos teus enquanto dorme. Você vai aquietar seu filho, sua mulher. Então isso é palavra que você vai inculcar, porque muitas vezes o filho está amedrontado, está com medo, a mulher está insegura, né? Às vezes você tem que falar para você mesmo, tem que pregar para você muitas vezes, né? Para tentar convencer você mesmo, né? Amém? Então é isso que nós devemos ficar atentos, esses detalhes. Olha, então você vai insistir de forma que fosse intimar, né? Ok? Que é necessário, que é indispensável o que Deus fala nessa palavra, né? Falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho. Todo instante, em todo momento, Deus requer isso. 24 horas por dia. Então você não tem que ficar comprometendo a sua rotina, né? Será sempre bem equilibrado. Tá ok? Eu digo isso, é óbvio essas coisas, né? Mas eu digo isso porque às vezes pode fugir da mente de algumas pessoas, né? E começa a comprometer, né? Em vez de ajudar, ele fica chato. Não é? Então tem que avaliar as oportunidades, o momento, o ambiente, porque o crente que não está buscando equilíbrio, ele se torna chato, inconveniente. Tem muita gente assim, né? Eu tinha um irmão muito abençoado lá em Cafelândia, muito abençoado, muito, ficou firme no caso do Senhor até falecer, e ele era muito empenhado em visitar a gente, ele morava na trajetória da nossa casa lá, caminho de casa, e ele vinha lá em qualquer horário, em qualquer momento. Eu falei, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, era uma pessoa abençoada, não ficava muito tempo não, sabe? Que era que quer sentar, almoçar, dormir, né? Mas ele não tinha o simancol, como diz o ditado, né? Não se tocava, né? E a gente dava uns indiretas com
família, né? Como membro, como irmãos, né? Mas não adiantava, era muito simplório, a pessoa simples, bem humilde. E a gente levou. Entende? Mas o cristão tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento a esses detalhes, porque ele pode prejudicar, tá ok? Então aqui está na palavra de Deus essa palavra que ele determina para principalmente a nós, os pais, tá ok? Mas eu volto a dizer, a família é uma unidade, é um organismo, e nós, cada um tem que estar comprometido, a mulher, os filhos têm que estar comprometidos, tá ok? Por quê? Porque somente os filhos vão gerar família depois, futuramente vai gerar família, e tem que estar então atento, né? Para passar isso para os próprios filhos, que virão os netos, né? E é um compromisso familiar. Lá em Provérbios 22, 6 também, você não precisa abrir, mas todo mundo conhece a passagem, né? Que fala: ensine a criança no caminho que se deve andar, e quando for adulto, for grande, né? Não se desviará dele. É um compromisso também. É por isso que muitas vezes os pais, eles negligenciam a vinda de filhos para a igreja, não incentiva a criança para vir para a igreja, né? E a gente tem que ser um exemplo, né? Eu disse uma vez de púlpito há muito tempo, né? Sobre a questão da gente ser exemplo, tudo, né? E eu disse de púlpito, falei assim: escuta aqui, como que você vai falar que é bom estar na igreja, estar no ensino bíblico, se você não vem? Você não convence, né? Então, também se você for passar os ensinamentos, tentar inculcar no filho, cumprindo aqui em Deuteronômio 6, versículo 7 aqui, como que você vai inculcar? Se a pessoa falar: poxa, mas você está naquela base de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não funciona, né? Não funciona, ok? Então não adianta eu falho, você falha, nós falhamos, e vamos sendo aperfeiçoados nisso. Talvez você olhe para mim e veja alguma falha que não deveria existir, mas pode acontecer. Talvez você olhe para o seu marido e você vê falha na vida dele. Isso é óbvio que existe. Se falar que não, você está pronto para subir. Tipo, né? Elias está pronto para Enoque, né? Ok? Então devemos considerar que nós falhamos, e talvez naquela situação você vai dizer: mas você não está convencendo, você está falando bonito, mas não está praticando. Então aí vem a questão da pessoa reconhecer, pedir perdão para a igreja, ou pedir perdão para a pessoa, e você arruma, né? Você arruma a casa, você prepara um ambiente para você deixar de fazer o que é errado, ok? Mas você vai ver pessoas na sua família, filhos, e os pais falhando, tá? Que é natural, ok? Mas tem que se empenhar, se esforçar para que você mude, para a pessoa receber realmente aquilo que você está passando, né? E virar um praticante da palavra, naquilo que convém, naquilo que a palavra de Deus declara. Amém? Mas você percebe na igreja como um todo o enfraquecimento de frequência da criança, por exemplo. Aí vem depois, ele se torna adolescente, jovem, não vai estar na igreja. Eu não acho que não. A não ser que Deus, pela misericórdia, né, possa fazer algo extraordinário, porque Deus é Deus extraordinário, graças a Deus que existe, né? Ok? Mas no sentido geral não é assim que Deus atua. Deus espera que nós cumpramos o nosso papel aqui na terra. Amém? Amém. Tem que ser assim, meus queridos, senão não vai funcionar nunca, nunca, nunca. Outra questão é o interrelacionamento familiar,
que o pai tem que incentivar, né? Tem que estimular esse interrelacionamento para que haja liberdade de receber críticas, receber opinião, sugestões, porque tem pai que é muito ditador, né? Ali, ferrenho, né? E está fechado, né? Tem que estar aberto, tem que estar aberto às opiniões, às sugestões. Está certo que no final você decide. Eu digo sempre assim, liderança na igreja, por exemplo, a gente tem que estar atento nós somos pais espirituais, né? Então eu tenho que estar aberto a receber de vocês também as opiniões, sugestões, tá? E avaliar e colocar dentro de Deus no sentido do conceito de Deus, do princípio de Deus, segundo a palavra, né? E aceitar ou não. E dizer, assim, ó, eu assumo o risco, o cabeça, como responsável, eu vou tomar a decisão, apesar dessa sugestão, mas eu vou, diante de Deus, eu assumo a responsabilidade. Né? Entende? Então, e assim que funciona no lar, na família. Tá ok? Tem que existir. E quem está à volta, a mulher, os filhos, tem que entender isso. Tem que entender e aceitar, receber isso, para caminhar de forma harmoniosa. E se você quebrar a cara, errar, você simplesmente errou e vai servir como exemplo. A família tem que entender. A mulher fala assim, ó, você pisou na bola. Peço perdão a ti, peço perdão a Deus, né? É muito difícil, né? A minha esposa aqui, a pastora Edna, ela já falou algumas situações aqui de que eu fui teimoso. Aliás, o homem é teimoso, né? Eu sei que Deus fez a gente, sabe por quê, né? Porque a mulher tem que ajudar muito, né? Ok? Porque tem muitas pessoas que distorcem a questão de Deus, como determina na palavra lá, que ele constituiu a mulher como ajudadora, adjutora, né? Auxiliadora do homem, e não é um papel secundário, né? É uma parte integrante. Então é um papel secundário, se precisar, não, é integrante na questão da unidade, né? E a mulher, ela pode ser usada por Deus muitas vezes para você cumprir o propósito de Deus, atingir o objetivo, alcançar o alvo, porque a gente falha também, fica desatento, né? Fica desatento. Então, numa ocasião, eu estava numa empresa aqui, já há um bom tempo, aqui em Campinas, trabalhando como gerente de contabilidade, e aí houve lá um problema sério lá, de disciplina e de harmonia lá, né? Na questão da administração, empresa americana, e aí eu falei, então tem que sair daqui, né? Tem que arrumar outro emprego, outro trabalho, e não vou ficar aqui, né? Houve desgaste assim contínuo, né? E não dá, é muito ferrenho, né? Eu tenho um diretorzão lá, sabe? Lá americano, que era assim, né? E numa ocasião, quando o Leonardo nasceu, e que ela teve problema de hemorragia, problema de cuidar do médico, e eu falei para o diretor, olha, eu tenho que acompanhar minha esposa, tem que estar lá acompanhando. Aí eu falei, tudo bem, ele falou, tudo bem, tudo bem. Aí houve uma complicação, ela precisou de mais tempo de acompanhamento, e ele ligou para mim, eu estava no hospital ainda, ele ligou para mim e falou, ó, você tem que vir para cá, você tem que vir aqui, né? E não dá para abrir mão disso. E começou a falar pesado, né? Eu falei, não vou, vai me desculpar, não vou, depois eu te explico por quê. Estou precisando ficar, não vai comprometer. Eu tenho certeza que não vai comprometer, está bem assessorado, tem pessoas aí capazes de cobrir a minha ausência, aí no telefone eu falo, né? E aí, então eu falei, vou sair, arrumei um emprego lá em Cajamar, né? Arrumei um emprego e decidi, eu estava meio invocado com a empresa aqui, né? Quer pedir a conta.
fui lá, falei, por favor, vamos acertar as contas aí, já tenho um emprego certo, eu quero ir embora, né? E saí, eu fui trabalhar aqui em Cajamar, e antes de ir, a minha esposa me chamou e falou assim: eu não sinto de Deus que você deveria ir, não sinto paz que essa empresa seria boa, né? E seria bom para você isso. E tem umas irmãs também que sentiu a mesma coisa, então veio um conselho piedoso, eu, teimosão, falei, não, eu vou, né? E acabei indo, né? Olha, foi os piores 4 meses da minha vida numa empresa. Eu trabalhei para várias empresas, muito tempo, mas isso aí eu contava os dias para ir embora. Olha, cada dia que eu ia para lá, oh meu Deus do céu, transtorno, era um ambiente terrível, sabe? E eu não ouvi ela. E ainda tive numa ocasião um acidente grave na Via Expressa da Anhanguera, que no fim de semana uma família estava indo lá para Serra Negra, sei lá, passar fim de semana, e caiu um toró violento. Eu estava na Via Expressa e o carro dele estava aqui na beirada, e ele derrapou no aquaplane, né, que fala, ele derrapou assim, ficou assim de chapa virado, ele, um motorista para mim, e eu na Via Expressa, e não tinha nem tempo de brecar. E aí quando eu olhei, eu já comecei a apoiar no volante, né, e ele conseguiu acertar o carro, ficar assim, bati na traseira dele, né? Mas acabou com a frente do meu carro. Meu Deus, que não aconteceu nada comigo. Nada comigo. Foi, você vê, já começou assim, né? Aí eu fui embora tranquilo para casa, graças a Deus um caminhoneiro percebeu que eu estava com dificuldade, com quase todo o farol queimado, só a lanterna suave. Ele veio me acompanhar na minha frente até eu entrar em Vinhedo, para que eu não ficasse prejudicado no caminho. O caminhoneiro deu sinal e veio lento para eu chegar até em casa aqui, entrar em Vinhedo. Mas tudo isso, irmãos, é para, né, é um enredo, né? Aí, e ela falou, insistiu comigo, eu falei, não, eu vou. Olha, foi um sufoco. Aí, 4 meses de teimosia lá, Deus preparou outro emprego aqui em Campinas, com 4 meses eu fui lá e pedi demissão e vim para cá. Mas é a questão da gente não entender, não aceitar como que Deus constitui uma adjutora, uma auxiliadora. Entende? É lógico que cada situação você vai também colocar dentro da palavra assim, tem princípio bíblico, né? É aceito isso. E você assume a responsabilidade de né? Nesse caso meu, eu realmente fui rebelde, tá? Não quis atentar para que Deus estivesse me livrando, entende? Porque é algo que podia até aguentar mais tempo lá na empresa lá, e esse é um detalhe, né? Porque ele tem que lidar muito com isso. O homem é teimoso, né? É meio cabeçudo, entende? Então temos que, como cabeça do lar, a família tem que colocar sempre dentro de Deus, realmente, Pai, Deus, me dê sabedoria, equilíbrio, me dê estrutura, né? Para que eu entenda o seu falar, né? Os seus propósitos da minha vida, e que eu esteja atento também às pessoas que o Senhor usa para evitar que eu sofra um pesar, um mal, né? Ok? Isso tem que ser constante. Amém? Amém? Irmãos, vamos lá agora aqui em Efésios, que é o texto-chave dessa mensagem aqui. Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 23. Efésios 5, 23. Aqui vai estar falando sobre a família, né? Sobre os deveres domésticos. Vamos ler o 22 também, tá? Vamos começar pelo 22. Efésios 5, versículo 22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Tá ok? Então, está falando que a mulher, além de ser
submissa ao Senhor, ela tem que estar submissa ao homem. E tem pessoas que deturpam muito isso, né? A sociedade muitas vezes deturpa isso, a questão da submissão, né? Como algo assim que o homem é o bam, né? Vamos dizer assim, tá ok? Que ela tem que aceitar ser capacho e não ter voz ativa, entende? Confunde submissão como algo assim que a mulher é quase anulada, como lá né? Lá naquelas crenças lá do muçulmano, tudo mais, a mulher é anulada, né? A mulher tem muitas pessoas que até confundem a doutrina de Paulo quando fala que a mulher tem que ficar calada, que não tem que fazer nada. Ele está disciplinando lá naquela região o exagero, né? A questão da falta de disciplina e da inconveniência, né? Ok? Próprio para aquela localidade, aquela região e daquela época lá, ok? Que não é uma doutrina para a igreja como um todo, como muitos fazem hoje, né? Ok? Então, aqui está dizendo sobre a questão de se sujeitar ao marido, é estar atento ao detalhe da liderança dele, e você aceitar ele como cabeça, como Jesus é cabeça da igreja, você receber do seu marido a liderança, né? E se sujeitar a ele, ok? Então a questão de submeter-se é a questão de considerar que ele é o líder, porque tem tanto lar por aí que sofre que é penalizado, sofre consequência de desajuste, porque a mulher é que domina tudo, manda tudo. Existe uma inversão de valores, de papéis, existe uma inversão de papéis, lamentavelmente, né? E pior ainda, tem muitos homens aceitando essa condição, tem, né? Se fosse uma situação assim de momentânea, que acontece às vezes, vamos supor, o marido e a mulher trabalham, né? Aí o marido ficou desempregado e o marido começa a fazer todo o serviço doméstico, digamos, né? No bom sentido, não vai conseguir não, tudo não, tá? Porque a mulher é perspicaz, né? Em tantas situações que o homem vai quebrar a cara, né? Eu ajudo muito em casa, mas se eu for passar roupa, então eu mais queimo do que, sabe? Entende? Misericórdia. Até para pegar roupa no varal, a Edna falou: pega bonitinho já, dá dobradinho, para depois faço para passar. Eu faço uma maçaroca. Misericórdia. Misericórdia. Entendeu? A mulher tem um dom, né? Vários dons. É por isso que ela é ajudadora, né? Ok? Então a questão de submissão, principalmente, é entender que ela está debaixo da missão, né? Junto com o compromisso da missão do homem. Então ela ajuda, ela compartilha, ela participa, tá ok? Então o homem não vai conseguir andar bem se não entender isso, tá ok? Então aqui é harmonioso isso. As mulheres falam, mas é muito difícil ser submissa, né? A sociedade fala isso, e porque entende de outro lado, lado errado. Entende? Quando a mulher entende o que a responsabilidade do compromisso é tal e qual, ela vai andar bem. Vai andar bem. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso. Deus constituiu a família assim. Não é? Ok? Então, quando é temporário, a mulher está lá empregada, o marido fica desempregado, ele vai ter que fazer coisa mesmo, cuidar de filho. Eu, quando tive a Lucila, né? A Edna trabalhava na Serpa, os dois trabalhavam, sempre trabalhando os dois juntos, né? Só depois com o Leonardo aqui que ela estava mais livre. Trabalhava sempre os dois juntos com os dois filhos, né? E ela trabalhava na Serpa da parte da noite, da meia-noite às 6, das 6 à meia-noite. E a Lucila recém-nascida, olha, não é fácil, dá mamadeira, trocar fralda de pano, a gente usava, era alérgica, né?
Olha, misericórdia, quando eu lembro disso me arrepia. Né? Eu cumpri. Então não é que o homem fala assim, pois eu não sou mulher, eu não sou do lar e não pode arrumar empregada, pode fazer não sei o quê, mas eu não vou fazer. Então tem machismo. Existe. Lamentavelmente está cheio disso. Então não está. Deus não constituiu, né? Ele constituiu macho e fêmea, né? Mas não para ser machista. Não falo não. Muito pelo contrário. Não é? Então, muitas famílias hoje estão aí amargando situações, né? No seu dia a dia, porque não entende, não busca, né? Não busca o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, não exerce isso. Então, tem muito crente machista, limitadorzão, né? E, né? Você não pode fazer, agora eu cresci assim, eu fui assim, meu pai foi assim. Então eu vim num ambiente lá, meus pais muito débeis, eram analfabetos, vim de uma família também, sabe, aquelas que falam, eu estou falando, fica quieto, cala a boca, no bom sentido, não é assim não, mas não precisa falar, né? Tá? Mas a gente não pode também condenar por isso, tá? Mas durante a nossa caminhada, a gente vai desenvolvendo conhecimento, né? Entendimento, e temos que procurar praticar aquilo, entende? E, lamentavelmente, tem crente que é ferrenho na questão de machista, e Deus não quer isso, né? E tem mulher também que se empenha, se impõe para mandar, para comandar, para liderar, e não quer dar satisfação para o homem, não quer se submeter. Está errado. Não vai dar certo. Né? Não vai haver paz, alegria, contentamento, não vai haver harmonia no convívio. Então, quando você vê um lar desestruturado assim, você pode ver que existe transtorno. Não é porque Deus tem prazer nisso, é porque não cumpre a palavra. A palavra está estabelecida e não é obedecida, não se esforça ainda, né? Entende? Então, quando erra, tenta corrigir, pede perdão, se alinha. É assim que Deus estabelece, ok? Mas aqui está bem claro, para que a gente, né, as mulheres entendam isso. E o homem tem que fazer valer, falar assim, ó, você está fora da missão, né? Chamar a mulher do lado e falar assim, mulher, vamos entrar num acordo? Vamos, está lendo lá do que está escrito, né? Vamos ajustar isso, você está querendo se impor, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, quando o homem atribui à mulher, por exemplo, o melhor controle na área financeira, que ela se dá muito melhor em muitos lugares com isso, o homem delega, mas depois ela presta conta, né? A família tem que ser assim, você pode delegar, Deus entende isso, mas você tem que acompanhar e pedir prestação de contas, ok? Aí o versículo 23 diz assim, ó, porque o marido é a cabeça da mulher, ok? Ó, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ó, então aqui existe a questão da harmonia, né? Como organismo, família como organismo, você percebe a parte integrante, né? Que não é dissociada, cabeça do corpo, como Cristo também, entende? Cristo é a cabeça da igreja, não existe dissociação nisso, entende? Você não vai encontrar alguém andando sem cabeça por aí, no plano espiritual, dizendo, né? Se o cara estiver assim, ele está perdidinho, né? Ok? Está perdidinho, tá? E aqui então é a questão da harmonia, de a mulher entender que o marido é cabeça, tá? E respeitar isso, se submeter, né? E o marido entender qual é esse papel também e assumir. E tem muita negligência nesse sentido, ok? Tem pessoas que querem atribuir à mulher tudo, né? Ele quer ficar um bem bom, não está certo, né? Ok? Não vai funcionar.
Nunca. O versículo 24 diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Bom, isso aqui é mandamento, meus irmãos, não é questão de você avaliar assim, é padrão de Deus, ok? Padrão de Deus. Versículo 25 diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ó, esse aqui é a parte mais difícil que tem, ok? A parte mais difícil, porque quando Deus estabelece aqui sobre essa prática desse amor, envolve o amor filéu, principalmente, fidelidade, amor storge, e o amor ágape, que é o mais detalhado, que é incondicional. Entende? Aí você vai, Deus vê que é perfeito o amor de Deus, o ágape, principalmente, e você percebe que nós falhamos. Como nós falhamos? E a Bíblia é rigorosa na questão do amor, Tem uma passagem bíblica que fala assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, porque sabe que é tão precioso que nós falamos na parte mais fundamental, Nós falamos, nós erramos, ok? Mas devemos perceber isso e buscar, praticar o que Deus declara aqui nesse versículo 25. Então a mulher, tem muita mulher que fala assim: a parte mais difícil que tem é se submeter, submissa ao marido, ok? O homem pode dizer assim: a parte mais difícil é amar, como Jesus amou, e entender a necessidade de praticar isso aqui, ok? O versículo 26, irmãos, diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra como eixo principal aqui. Existe aqui um compromisso de preparação nessa harmonia, nesse relacionamento, de você preparar para a vida eterna com Deus. Você contribui para a santificação da sua mulher e consequentemente para a sua família. E também a si próprio. Na questão da unidade, você está preparando a sua família para ir morar com Deus para a eternidade, ok? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27 diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então está falando da igreja, como Jesus é o cabeça, e depois já entra com a família, com o homem é a cabeça, o marido é a cabeça, da família, e ele também exercendo a função, como Jesus cuida da igreja como cabeça e prepara ela para a noiva para morar eternamente com ele lá nas bodas do Cordeiro. Ele atribui ao marido, à mulher, à família, aos filhos, uma necessidade de buscar a preparação, a santificação, de se apresentar sem rugas, sem manchas, sem, totalmente limpa, purificada. É um alvo, tá? Esse aqui é um alvo, é um propósito. Eu já disse várias vezes, tem pessoas que falam assim: Jesus não vai voltar. Não adianta ficar cantando e orando Maranata, ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Não adianta. Tem gente que pensa assim: não adianta, porque a igreja está cheia de mancha, cheia de ruga, cheia de imperfeição, então está muito longe. Não é nesse sentido, não é no sentido de busca, no sentido de se apresentar diante de Deus para você retificar o que está feio, Ou você acha que a noiva, quando vai casar, sai daquele lugar lá, totalmente lá, você fala: puxa, isso aí vai mudar daqui a pouco,
vai sumir, não pode transpirar, que você perde a maquiagem, né? Não pode chorar que borra, né? Entende? Então isso aí, né? Não é assim que Deus quer, não é ser pouco caiado, né? Tá ok? Quando você vê a noiva dessa gente, parece que é perfeita, ixi, por dentro está cheio de coisa torta. Quando tirar aquilo lá, vai ser as manchinhas todas, né? Não tem botox que resolva, né? Tá? Então, no sentido aqui que é um propósito, você vai cuidar da família para que ela seja preparada. E Deus olha e fala assim: olha, você está cuidando, você está zelando. Tem uma coisinha aqui, outra ali, mas eu sei que você está se colocando diante de Deus para que seja perfeito. Amém? Aí vem o zelo, vem a dedicação, o empenho, o compromisso, meus queridos. Tá? Se não fosse assim, ninguém sobe. Ninguém vai morar com Deus, não vai estar com Cristo, né? Graças a Deus é diferente, né? Versículo 28 diz assim, ó: assim também devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Ó, isso aqui é seríssimo, seríssimo, nessa questão de violência do homem contra a mulher. Você fica absurdo. Você fala, será que eu estou vendo mesmo? Será que é verdade? Dá vontade de miliciar, fala, será que eu estou vivo, né? Impressionante. Você vê casos de violência doméstica aí, mas nem animal faz isso. Nem animal faz com a sua fêmea isso, sabe? É impressionante. Não é desumano. Desumano. Aí ele está lá cuidadão do corpo, lá saradão, vai na academia, vai não sei o quê, e, né? E tem gente que vai no tratamento aí também, um monte de coisa, né? Sei lá, um embelezamento lá, né? Um monte cheio de vaidade. Não estou falando, não sou contra isso não. Se você colocar isso como prioridade, está errado, né? A mulher também, ok? Mas aí, você vê o homem está lá, saradão, chega em casa e começa a bater, começa a xingar, começa a chutar, começa, né? Sobra até para o cachorro, às vezes, né? Então, não dá. Lamentavelmente, tem crente nisso. Tem crente nisso, meu senhor. Eu vi uma no Instagram, e não é errado não, isso foi confirmado, não, um pastor lá do norte, não sei que lugar do Pará, sei lá, cara fortão lá, tudo, né, saradão, né, aí estava ofendendo a mulher, prejudicando a mulher, não sei se batia, não sei por detalhe, mas a mulher denunciou ele para Maria da Penha lá, a mulher do pastor denunciou ele para Maria da Penha, e ele não gostou disso, ficou revoltado com isso, e a mulher quis separar dele, né? Aí ele armou um esquema lá, tudo, pegou e deu umas 30 facadas na mulher. Pastor, quer dizer, foi no estado do Maranhão, uma cidade chamada Riachão, perto de onde nasceu o maranhense. Isso aconteceu mesmo. E foi semana agora passada, né? Não tem muito tempo, foi horrendo. Eles foi horrível. Acho que foi semana passada. Passa a foto dele, é terrível. Foi semana passada. Como pode isso? Aí você vê, se você for ver o histórico desse fulano lá, você vê que ele conduziu a vida dele para isso e a família. Ele não foi nos preceitos de Deus na palavra e praticou o que era correto, não é? Ah não, o cara lá, tudo é ferro e fogo lá, é lei do cangaço. Não, servo de Deus tem que ser servo de Deus em qualquer lugar, até debaixo d'água, né? Nesse sentido, né? Ok? Então, lamentavelmente, você vê crente, pastor, está lá e deixou-se contaminar, se corromper de tal forma, né? E se você for verificar isso aqui do jeito que Deus fala aqui, que nós estamos compartilhando, ele está fora, totalmente fora da palavra de Deus. E deu o que deu. Entende? Aí, se ele vê esse versículo e vê assim,
Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu corpo. Ó, você vai chegar no espelho e se esmurrar, você vai quebrar o seu nariz? Não vai, né? Porque você cuida dele? Então tem que cuidar da mulher, não é? É óbvio, não é? Vou dar um chute em mim lá, né? Meio difícil, né? Mas hoje tem recurso para tudo, né? Tem inteligência artificial aí, o homem inventa um monte de coisa, né? Então diz aqui, ó, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Ó, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo e cumpre o maior dos mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tá ok? O versículo 29 diz assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, ó, né? Guardadas as exceções, tem gente que se mutila, né? Tá ok? Isso aqui é o normal, tá? Diz assim, ó, nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Você já fez a barba uma vez aí e arranhou e sangrou? Né? Quem não, né? Uns mais, outros menos, né? Aí você não vai rapidinho lá, dar uma, né, aliviada, cuidar, né? Não é? Vai lá, né? Aí tem gente que é caprichoso nisso, aí chega com a mulher muito lá, solavanco, trancos e barrancos e tapa e beijo, né? Misericórdia, não funciona essas coisas, não funciona. E tem música que incentiva essas coisas, lamentavelmente, não funciona, né? Ok? Ó, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ó, então, o marido tem que ser, além da liderança, tem que ser provedor, né? Ele tem que cumprir o papel de protetor, ó, provisor, provisão em todos os sentidos, não é financeira só, paz, alegria, né? Harmonia no lar, isso é provisão, né? Eu me lembro bem lá você já viu isso, que tem, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, tem um chamado provedor, né? Provedor. E esse provedor, ele não só cuida da parte financeira, de tudo que você pode imaginar. Lembro lá, em Santa Casa de Café, tinha um provedor lá, chamado Orlando Baggio, era o maior fazendeiro rico lá dentro de Cafelândia, e ele sempre renovava a atuação dele como provedor. O pessoal era eleito, sempre reeleito, porque era formidável. O cara era simples, humilde. Você vira andando na rua falando, esse cara não pode ser o que é, não é possível, sabe? Ele pegava o avião dele e ia para o Mato Grosso, nas fazendas que ele tinha lá, né? E cuidava da Santa Casa, botava dinheiro dele para cuidar da Santa Casa, e atuava tudo, arrumação, tudo que você pode imaginar. E era realmente um excelente provedor. E como eu me lembro dele, eu falei, putz, que exemplo que esse homem deu. Eu olhava com admiração, toda a cidade admirava esse homem, né? No contexto de família, era um cara assim, ó, tinha suas falhas, como todo mundo tem, mas olha, eu lembro dele e falei, puxa, que exemplo que eu tive na minha vida lá, impressionante, tá? Então, no sentido familiar, também o marido tem que ser retratado assim, tem que ser considerado, tem que desempenhar esse papel, entende? Quando ele não consegue, ele busca ajuda, busca auxílio, busca, né, na igreja, busca no sentido de tanta coisa que a sociedade pode oferecer, né, em sentido de psicologia, alguma coisa, porque se precisar, Deus é autossuficiente, né? Deus te dá toda, mas muitas vezes a gente não consegue, mas tem que procurar, né? Sempre. Amém? Amém. Versículo 30 diz assim, ó, porque somos membros
do seu corpo, está falando do corpo de Cristo, né? Você faz parte integrante do corpo de Cristo, e como Cristo também zela por você que é membro desse corpo, você tem que zelar também pela sua família, como marido, tá ok? E o versículo 31, ele é crucial, meus queridos, que muitas vezes as pessoas falham nisso aqui, tá? Versículo 31 fala assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Ó, isso aqui está lá em Gênesis 2:24, quando Deus constituiu a primeira família, ok? Então, em que ponto que as pessoas falham aqui? As pessoas muitas vezes se casam, formam uma família, não corta o cordão umbilical, fica lá dependendo da mãe, do pai, né? E muitas vezes não é por necessidade, é por folga mesmo, por comodismo, né? Não quer pagar o preço, não quer assumir responsabilidade. E muitas vezes o pai ou a mãe fala nisso, porque devia falar: a gente tem que cuidar disso provisoriamente, porque vamos estar fora da palavra de Deus e não vai ser bênção, né? Então pode ver que tem muitas famílias aí que fica lá, o neto, né, casa e quer fazer neto, filho, tudo para morar junto. Então tem algumas situações, né, que é desemprego, né, que perde às vezes a residência, por uma razão ou outra, alguma dificuldade, que você tem que cumprir esse papel de acolhedor, de hospitaleiro, até para algumas pessoas estranhas que você conhece a origem, mas dá para, né, aceitar, digamos, entre aspas, né, que não faz parte direta da família, ser hospitaleiro, tá ok? Mas na questão familiar, você percebe abuso, como tem abuso de filhos transferindo para os pais, né, a responsabilidade de cuidar, de bancar muitas vezes despesa, não é? Então, se a família, se o pai, e mesmo tendo capacidade disso, né, tem pai até que se endivida por causa disso, né, não está ajudando o filho. A pessoa que tem muito posse, capacidade também, que não abre o olho com isso, ele não está ajudando o filho, não está, entendeu? Ele não está preparando o filho para assumir responsabilidade. Então, se for temporário, você tem que chegar e falar: filho, vamos sentar. Vamos sentar. Deuteronômio 6,7, eu não quero inculcar na sua mente o seguinte: Deus não quer isso. Eu quero te ensinar aqui, sentado aqui, andando na hora de dormir, e vou te inculcar, fazer isso não está certo. Isso quer que você se prepare, porque tem que ser temporário. Isso é provisório, para que você prospere, para que você cumpra o que Deus determina, né? E pratique a palavra de Deus conforme lá. Tem que desligar, tirar o cordão umbilical. Então tem que ter independência financeira, material, emocional, tudo. Então está cheio de pessoas aí, né, que constituiu família, entre aspas, né, mas está escorado na outra família, na original lá, pai e mãe lá, não funciona, entende? Tem que deixar. Então, a pessoa que está se vendo assim, não deixou, não cortou o cordão umbilical, ok? Está errado, com certeza, completamente errado. Então, eu já tive que, o Leonardo, por exemplo, fiquei com ele um tempo lá, casado mesmo, mas ele não precisava falar com ele não, ele sabia: pai, negócio aqui, entendeu? É uma necessidade extrema, ok? Então, você não desobedece a palavra, entende? É provisório, ok? É assim que tem que ser. Aí o versículo 32 e 33 diz assim, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, esse mistério de harmonia na família, de andar realmente sincronizado com Deus, ok? Ele
como eu já disse antes, ele propicia algo que é preparação para a família estar com Deus. Entende? Como Cristo zela pela igreja como cabeça, tá? É misterioso isso, o plano espiritual, porque ele é, como assim, ele é espiritual. Então, o organismo viu que é Cristo cabeça, e nós dentro desse corpo, é algo que não é tocável, né? Que fala que tem uma palavra aí que me fugiu, né? Invisível, igreja invisível, tá? Que você sabe, conhece, ela existe, tá ok? Mas é essa que vai ser eternamente com Deus, que Jesus está preparando. Você, como cabeça, como marido, você tem que ter esse entendimento. Esse mistério é você preparar a sua família para morar com Deus, como Cristo com a igreja. Amém? É assim, tem que ser considerado assim, meu Deus. Amém? E agora aqui, não para encerrar, porque tem mais alguma coisinha, tá bom? Eu ia falar para encerrar. Quando o pastor fala para encerrar, perigo, né? Ó, mas daqui a pouquinho, tá bom? Ó, versículo 33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ó, esse detalhe aqui de reverenciar o marido é honrar, ó, tem profundo respeito pelo marido. E tem mulher que não respeita, né? E não dá para falar do marido sem falar como da mulher, né? São partes integrantes, tá ok? Não estou me defendendo como homem, não, tá? O marido, tá ok? São parte integrante, tá ok? Ó, reconhecendo a sua liderança e autoridade na família. Amém? Agora, eu vou citar duas referências bíblicas, você não precisa abrir não, tá? Se você quiser anotar, tá ok? Depois, se você não tiver condição de anotar, você vê comigo que a gente passa um papelzinho, tá? Vou dar aqui alguns exemplos de mulher que atuou como ajudadora, que fez o homem cumprir a missão, o propósito dele, tá ok? Em duas passagens aqui, ó. Em Êxodo capítulo 4, versículo 22 a 26, se puder anotar, depois você passa, se não puder agora. Êxodo capítulo 4, versículo 24 a 26, tem lá a mulher de Moisés, tremendamente usada por Deus. Você deve conhecer essa passagem. Moisés estava morrendo. Deus falou: eu vou te matar, né? Não diretamente, estava acamado e ia morrer. A mulher, sem Moisés falar, você deve estar totalmente alheio. Totalmente alheio. A mulher percebeu que ele não tinha circuncidado o filho. Tinha um filho dele sem circuncidar. E era uma ordem de Deus para que fosse feito isso. Ele estava desatento como marido, como servo de Deus, como tudo. A mulher foi rapidinho, preparou lá a pedra lá, sei lá como era naquela época, foi lá, pum, foi lá e circuncidou o filho. Era ele que tinha que fazer, mas ela ajudadora, auxiliadora, ela desempenhou a função que ela devia, e Deus poupou a vida de Moisés. Você pode ver lá, está lá, bem claro, né? Tremendo isso. Olha, falhou, entende? Falhou. Aí tem também Mateus 27:19, precisa anotar. Mateus 27:19 fala sobre a mulher de Pilatos. É tremendo isso. Mulher de Pilatos, ela chegou para Pilatos assim: ó, eu tive um sonho. Sonhou com Jesus, ó, não pode mexer com esse homem. Sonhou e falou: Pilatos, não pode fazer nada. Não faça nada com ele, né? Não faça nada com ele. Ele cabeçudo, né? Foi lá o pessoal querendo Barrabás, né? Ele trocou Barrabás, né? Libertou lá e tudo mais. Ainda bem que na hora que ele lavou as mãos, né? Como fala, né? Lavou, eu não tenho culpa no sangue desse homem. Ele reconheceu tardiamente, né? Tá certo? Tinha que cumprir a missão dessa forma, de outro Jesus tinha que morrer e ressuscitar, ok? Mas não foi sentença para ninguém, nem para Judas e nem para Pilatos, né? Não foi sentença de erro,
Ok? Foi escolha, foi decisão. Ok? Então, bem claro, a mulher sábia, mulher ímpia. Tem uns até que falam, não sei, é Deus, é com Deus isso. Ninguém sabe, né, se alguém que morreu e foi para o céu, não, foi salvo ou não. Você não sabe o último momento de ninguém, só Deus sabe. Tem uns que falam, já ouvi escrito assim, que até teve chance de salvação, não sei, né? Ok? Não sei, quando morreu, não sei. Ok? Isso é com Deus. Amém? Ok? Então, exemplo bons. Exemplo ruim. A mulher de Jó, né? Mulher de Jó, você conhece também, né? A maldição do seu Deus não morre. Tá certo que fala que essa é outro tema, mas ela falou de um feito pesaroso, né? Tá ok? Então não é exemplo a ser seguido, né? Nem de homem, Moisés falou, né? As mulheres pegam como exemplo, né? O bom desempenho de ser auxiliadora, porque a mulher, quando não entende isso, meu querido, só, isso é até um ditado popular, tá? E é verdade. Quando a mulher não se posiciona como ajudadora auxiliadora, ela destrói o homem. Ela tem uma capacidade de acabar com a família. Destrói o homem. Por quê? Ela está fora do propósito de Deus, de ajudadora, auxiliadora, de fazer junto, né? Na missão do homem. Entende? Então, isso é para a gente entender, compreender, né? E praticar, para evitar o que não presta e praticar o que é bom. Amém? Graças a Deus. Vamos orar agora para encerrar. Desculpa aí, né? Eu já comecei um bocadinho. Está ainda. Dá tempo ainda. Preparar o rango. Aqui não adiantou, né? Tem gente que sai de casa e deixa adiantado, né? Então, quando faz lasanha, já deixa tudo preparadinho. É só esquentar. Então vamos orar, né, irmãos? Receba da parte de Deus tudo isso, né? É para mim e para você, né? A gente crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntar a família aí. Abraça o seu irmão. Vamos orar encerrando. Declarar uma bênção dessa semana, uma bênção de vitória sobre cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, nós oramos a Ti nesse momento, Pai, te agradecendo por essa manhã, por esse culto, Pai, por tudo que nós realizamos aqui, segundo o Teu que o Senhor determinou. Obrigado por verdadeiramente o Senhor fez cumprir, segundo o Teu plano e propósito nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, que todos esses ensinamentos, toda essa palavra foi anunciada aqui, possa ficar viva em nós, Senhor, trazidas em revelação pelo Teu Espírito Santo e capacitação para que nós pratiquemos, ó Pai. Perdoa-nos, porque muitas e muitas vezes nós falhamos, conhecemos, entendemos, mas não praticamos. Perdoa, Senhor, cada pai, cada esposa, filho, que reconhece as falhas e imperfeições, Pai, e coloque diante de Ti tudo isso, Senhor, para que sejamos perdoados, alinhados com a Tua palavra, guiados, orientados por Ti, ó Pai, e capacitados para fazer valer segundo a Tua palavra, que o Senhor ordena aqui, o Senhor coloca para cada um de nós, para que nós possamos prosperar em tudo, ser bem-sucedidos em tudo. Deus, em nome de Jesus, Pai, que tudo que foi feito aqui, Pai, se estenda a cada lar aqui representado, visita pelo Teu poder agora cada lar representado, para que seja quebrado as cadeias, todo o intento do maligno, trazendo transtorno, inversão de valores, inversão de papéis nos lares, seja quebrado, desfeito agora, laços, grilhões, prisões, algemas, seja despedaçadas, quebradas, rompidas, no poder da autoridade, no nome de Jesus Cristo. E a paz do Senhor reine em cada lar, em cada relacionamento de mulher, marido com mulher, pais e filhos, entre irmãos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, tomando posse da libertação, da cura
sobre nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Nós revertemos toda maldição e bênção agora. Declaramos a restituição dos relacionamentos, da paz, da alegria, do amor, do perdão, da misericórdia em cada lar, em cada família, nos relacionamentos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana de vitória, por onde formos, ó Pai, em tudo que fizermos. Guia nossos passos, Pai. Livre de todo engano, toda confusão, toda estratégia do maligno. Não prevaleça sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, como igreja, pela fé, Senhor. E nessa mesma fé, já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nós oramos agora a bênção sacerdotal, Pai, sobre o teu povo, a tua igreja, Senhor. E que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós hoje e permaneça para sempre. Oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz. Amém.